Os avisos constantes de Jesus e a nossa obstinação. Olá, hoje é segunda-feira, dia 16 de maio de 2022. Nós estamos aqui uma vez mais para continuar nossa série de pequenos estudos bíblicos que nós deixamos todos os dias aqui na página do YouTube da Lagoinha Castelo. Você que é frequente aqui sabe que estamos lendo um capítulo por dia dos Evangelhos. Estamos já no capítulo 20 de Lucas, veja só que bênção, já lemos Mateus, Marcos e agora já estamos no capítulo 20 de Lucas. E todos os dias, para nos ajudar nesse esforço, nós deixamos um pequeno estudo de um trecho do capítulo aqui, para que possamos fazer juntos uma reflexão sobre o texto das Escrituras. Lembre-se de curtir, lembre-se de compartilhar, lembre-se de ativar as notificações e envie para o volume de pessoas que você puder, para suas listas de distribuição, para sua família, para os seus amigos, para que eles possam ser edificados. E lembre-se, compre a Bíblia 365, ela vai te ajudar a ter uma leitura disciplinada e recorrente das Escrituras. Faça isso, isso vai abençoar a sua vida. Faça isso porque isso vai edificar você. Eu estou tentando ser mais rápido nessa introdução para que a gente possa começar logo o estudo. Hoje nós vamos ler Lucas 20, os avisos constantes de Jesus e a nossa obstinação. Lucas 20, do versículo 9 até o versículo 17. Então Jesus passou a contar ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e assentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores, para que lhe entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: "Que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão." Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si, dizendo: "Esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa." Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará, então, o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: "Que isso nunca aconteça." Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: "Então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular." Esse texto é um texto interessante por alguns aspectos. Jesus vai usar, uma vez mais, do artifício que ele utiliza das parábolas, e ele vai usar algo comum, recorrente na Palestina. Jesus era um judeu palestino do primeiro século, ele vai usar uma figura comum que era de um proprietário de uma terra, arrendar essa terra e deixar que as pessoas trabalhassem nessa terra, seus empregados trabalhassem nessa terra e, de tempos em tempos, ir buscar o rendimento dessa terra. E não eram incomuns os casos de aqueles que estavam usando as terras eventualmente quererem roubar as terras. Então Jesus usa aqui uma parábola que é, de certa forma, conhecida das pessoas que ali estão ouvindo. Eles conhecem esse tipo de realidade, eles conhecem esse tipo de dinâmica. E a parábola vai trazer uma discussão e uma reflexão, deixando um claro recado para os sacerdotes e para os mestres da lei, que eles estavam sendo julgados por usurpar a vinha. A vinha aqui no caso é Israel. E a parábola é uma mensagem muito clara a estes líderes que estão usurpando a vinha, usurpando o povo, sem entregar para o povo aquilo que eles deveriam fazer, sem cuidar da vinha em função do dono, sem cuidar da vinha honrando o dono. Os profetas são aqui aqueles servos que já foram enviados para falar várias vezes. Não são raros os casos no Velho Testamento de profecias falando sobre a rejeição do povo de Deus a ele.
nós temos menções muito claras aqui dessa parábola. Ela tem um paralelo muito claro no Velho Testamento, que é Isaías 5, de 1 a 7. E nós também temos em Jeremias 7, de 25 e 26, e Jeremias 25, 4 e 5. O Edwards vai dizer ele vai colocar um trecho aqui de Jeremias a respeito disso, dizendo o seguinte: desde a época em que os seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje, eu enviei, isso está lá em Jeremias 25, 7, 25 e 26, ok? Desde a época em que os seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje, eu enviei os meus servos a vocês, os profetas, dia após dia, mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Antes tornaram-se obstinados e foram piores do que os seus antepassados. Foram obstinados e piores do que os seus antepassados. Então, a parábola mostra, claro, o cenário de negação continuada. O cenário de negação continuada dos avisos que são enviados. No versículo 10, veja só: na época da colheita ele enviou o servo para que lhe entregasse parte do fruto, mas os lavradores o espancaram. No versículo 11, novamente, ele mandou outro servo, mas eles também espancaram e trataram de maneira humilhante. Enviou um terceiro e eles feriram e expulsaram da vinha. Aqueles que deveriam cuidar de Israel e levar Israel até Deus, negam de maneira veemente a entrega do resultado da vinha, a entrega da própria Israel a Deus. E o dono, ao invés de julgar, ao invés de maneira iracunda julgar, o que ele faz? E aqui Jesus faz uma referência clara a Deus. Ele envia o seu próprio filho. O dono, ao invés de manifestar ira, entre os versículos 13 e 15, o que ele vai fazer? Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado. Quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim lançaram fora da vinha e mataram. E Jesus vai dizer que o que resta para essas pessoas que negam de maneira recorrente é o julgamento. Ele vai dizer no versículo 16: virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. O que esse texto nos traz de reflexão e nos ensina? A exposição dos evangelhos contra a religiosidade, a exposição de Jesus contra os fariseus e mestres da lei é recorrente. Nos evangelhos sinóticos nós estamos falando disso aqui e nós já mencionamos isso várias vezes. Ora, por que essa negação, esse combate veemente de Jesus à religiosidade? Simplesmente porque religiosidade é uma tentativa de uma pessoa de se justificar diante de Deus e de aproximar-se diante de Deus pelas suas atitudes. E a religiosidade necessariamente vai levar a algumas características desse indivíduo. Como essa pessoa tenta se justificar de todas as formas, ela vai fazer as suas próprias interpretações sobre o que é o desejo de Deus, baseado naquilo que ela acredita que deve ser a atitude mais perfeita, a atitude mais correta. Então ela começa a criar dentro da sua mente uma estrutura de pensamentos do que ela acredita ser o mais correto. E ela começa a agir dessa forma. E agir dessa forma achando que Deus tem que honrá-la porque ela age dessa forma. O problema é que nunca um religioso estrutura seu pensamento da forma correta diante de Deus, porque ele parte de uma premissa errada, de que ele pode ser digno diante de Deus. E como ele parte dessa premissa errada, ele começa a se esforçar cada vez mais achando que é importante que Deus o aceite. E ele começa a colocar peso sobre as pessoas que estão perto dele para que ajam de uma forma que também seja aceitável diante de Deus. Então o religioso é aquele que age com premissa errada, como se houvesse justiça nele em si, e ele põe esse peso sobre os demais. Jesus combate isso de maneira veemente e vai dizer que essas pessoas simplesmente negam, eles negam ouvir aquilo que o Senhor fala. Se nós vemos lá no livro de Juízes, Deus levantava um juiz, o povo se arrependia, o povo andava com ele, mas logo depois o povo pecava, caía, começava a fazer tudo errado. E era sempre necessário enviar novas pessoas para dizer aquilo que Deus já tinha feito. E novamente o povo caía, novamente o povo errava. Então, a ideia de que existe algum mérito, algum senso de valor em nós,
e que a gente pode fazer alguma coisa que nos leva até Deus, é uma ideia perniciosa, perigosa, e Jesus vai combatê-la de maneira veemente. Mas, mais do que isso, esse texto também deveria nos chamar a atenção de que os avisos de Deus para nós, eles são recorrentes. Os avisos de Deus para nós, eles são constantes. Deus nos avisa constantemente, Ele nos chama a atenção constantemente. E o nosso coração obstinadamente desobedece a Cristo. Nós precisamos refletir por que nossos ouvidos são tão duros. Nós precisamos refletir por que nós não estudamos a Escritura, por que nós não oramos, por que nós não jejuamos. E quando nós começarmos a refletir, nós vamos ver a dureza do nosso coração e isso pode, pela misericórdia dele, nos levar a alguma mudança. Nosso coração é obstinado. Enquanto nós, como seres humanos, não entendermos isso, que nosso coração é obstinado e recorrentemente procura adorar as coisas que não são do Senhor, o Senhor nos fez parte da vinha dele e nós recorrentemente achamos que a vinha é direito nosso, que a vinha é alguma coisa que nós devemos explorar e que a vinha é alguma coisa que nós devemos tirar todo o proveito dela, e não é isso. A vinha deveria ser entregue sempre a Ele, a honra sempre a Ele, mas nosso coração é obstinado demais para isso. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos ajude a ter um coração mais quebrantado diante dele.